E hoje é segunda-feira, mas nada melhor do que começar a semana também recebendo ótimas dicas de segurança. E ninguém melhor do que ela, a Dona Sônia, que chega mais uma vez com o seu recado, ela que é embaixadora de segurança da Equatorial. Fique ligado. Oi, gente! Aqui é a Dona Sônia. Todo dia eu tô de olho em vocês tudinho pra ver se estão tomando cuidado com a energia elétrica. Prestem atenção nas dicas de segurança e não me aborreçam. Solta aí, menino. Pode deixar, Dona Sônia. Olha, quando ela aparece, você já sabe que o assunto é segurança com energia elétrica. Hoje vou falar sobre os cuidados na hora de fazer obras e reformas na sua casa. Verifique se a distância entre a construção e a rede elétrica é de pelo menos 3 metros. Também é importante ter cuidado ao manusear materiais metálicos como escadas e vergalhões. Eles são condutores de energia. E lembre-se, quanto mais próximo da rede elétrica, mais perigosa fica a obra. Tenha atenção redobrada com construções em andares superiores. Tá vendo aí? Recado dado, Dona Sônia. Tô de olho na segurança de vocês tudinho, viu? Evite acidentes com energia. Proteja hoje seu futuro. E é importante nessa sequência aqui do TV Mar News ficarmos atentos também para as mudanças relacionadas aos planos de saúde. O repórter Fernando Palmeira teve a oportunidade de conversar com um especialista para poder trazer informações sobre aquilo que tem sido discutido para aqueles que têm um benefício por pagar todos os meses seu plano de saúde e sobre direitos e deveres. Fernando Palmeira volta na nossa programação. Saúde é um tema recorrente, constante. Quando não é a saúde pública, é também questões da saúde privada. E vez por outra, nós estamos noticiando, comentando e ouvindo também lamúrias e comentários a respeito de plano de saúde. E nós estamos aqui ao lado de um especialista, o advogado Juliano Passos, que é especialista e vem nos mostrar a importância dos contratos de plano de saúde e naquilo que pertine às cláusulas de remissão desses contratos. O que é que representa principalmente as mudanças atuais? Bom dia, Fernando. Bom dia quem nos assiste. Veja só, essa é uma cláusula que muitas vezes pouco conhecida pelos beneficiários, Fernando, que diz respeito ao seguinte: é uma proteção, vamos chamar assim, é um tipo de seguro que protege os dependentes do titular do plano em caso de falecimento. Essa cláusula, resumidamente, consiste no sentido de que, quando o titular do plano venha a falecer, os dependentes têm o direito de gozar desse benefício por um tempo determinado e ficar dentro desse período sem o pagamento das mensalidades mensalmente, como era feito anteriormente. Então isso é um benefício que é contratado. Agora, é importante que a gente ressalte aqui que isso não consta em todo o contrato. Geralmente nós encontramos essa cláusula num contrato familiar, num contrato coletivo, por adesão ou até empresarial, mas mesmo assim não em todos. Então, por isso a importância do beneficiário sempre ter consigo uma cópia do seu contrato para se verificar o que é que está ali posto e verificar se ele tem ou não esse tipo de benefício. A cláusula de remissão é sempre apontada um período e após esse período de remissão, que é a suspensão do pagamento aí das prestações ou das mensalidades, quais as consequências disso? Olha só, essas são as contendas que nós temos em torno desse problema, né, desse assunto. O que acontece muitas vezes, infelizmente, ainda hoje, por parte das operadoras, Fernando, é no sentido de que, ultrapassado esse período de remissão, a operadora muitas vezes, de forma abrupta, cancela o plano daqueles beneficiários e informa que, caso eles desejem permanecer, eles terão que contratar uma nova apólice, ou seja, um novo plano. E isso é entendido como abusivo. Tá? O Poder Judiciário vem se debruçando aí em inúmeras demandas tratando sobre esse tipo de assunto e vem declarando aí a abusividade desse tipo de prática. É direito do beneficiário simplesmente comunicar à respectiva operadora que deseja permanecer no plano. Logicamente, ele passará novamente a assumir o ônus de adimplir com essas prestações mensais. Somente isso, mas não cabe à operadora unilateralmente cancelar esse plano. No caso dos direitos dos idosos, eu vou incluir até crianças também seguradas. Há alguma prerrogativa que os beneficie? Olha, especificamente eu diria não só em relação aos idosos, né, que naturalmente são vulneráveis por si só, bem como aqueles beneficiários que estão ali no curso, sendo acometidos por alguma patologia grave e estão em tratamento. Então essas pessoas elas são resguardadas, tuteladas de forma mais cuidadosa pelo Poder Judiciário especialmente. Então eu posso citar aqui um caso de uma senhorinha,
mais de 70 anos de idade, que o seu cônjuge tinha falecido e a operadora simplesmente por conta disso passou-se o período de remissão, a operadora disse que ela não tinha mais possibilidade de permanecer no plano porque o vínculo era do seu companheiro e não dela. Então aquele vínculo já não existia mais. De fato, existe norma que prevê essa questão do vínculo, mas o que o Poder Judiciário vem entendendo na prática e nos casos concretos é que o apego somente a esse tipo de respaldo não é suficiente para se cancelar, especialmente um plano de um idoso, que tanto necessita nessa fase da vida de assistência de saúde. Então, neste caso concreto, por exemplo, desse julgado, que chegou até o STJ, se entendeu que ela deveria permanecer no plano até quando vida tiver. Então, ou seja, mesmo sem ter a legitimidade do ponto de vista do vínculo, o Poder Judiciário determinou a permanência desta senhora no plano de saúde. Vamos falar de ônus, valores que podem oscilar na renovação automática, cobranças de taxas, como é que fica essa questão financeira aí? Olha, ótimo, isso é importante para a gente explicar aqui para quem nos assiste que ele passou, vamos supor, 2 anos sem o pagamento daquela mensalidade por conta da cláusula de remissão. Naturalmente, se ele estivesse pagando normalmente, esse plano seria reajustado e atualizado o seu valor ano a ano. Quando ele retoma, quando ele informa a operadora que pretende permanecer no plano e vai retomar o pagamento das mensalidades, naturalmente essas mensalidades serão atualizadas para aquela data atual. Então isso é normal, não há nenhuma ilegalidade acontecer isso. Agora, se o beneficiário ao se deparar com um novo valor, ele achar que existe a incidência ali de alguma abusividade, eu diria aqui que é importante ele de repente contactar a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. A agência ela atende os consumidores de todo o país, dirimindo alguma dúvida, abrindo uma reclamação e perguntando, naquele caso concreto, se existe de repente alguma abusividade. A própria agência, Fernando, entra em contato com a respectiva operadora, pedindo informações sobre aquele caso concreto. Se vislumbrar alguma abusividade, alguma ilegalidade por parte da operadora, a própria agência já poderá impor alguma sanção. Se não houver, ela também irá dirimir essa dúvida do consumidor, prestar os esclarecimentos e ele terá todo aquele contexto esclarecido e dirimido. Obrigado, Juliano, pela sua participação. Você que traz todos os detalhes a respeito dessas mudanças realmente promovidas, né, com as leis que estão sendo implantadas para planos de saúde. Você tem aqui sempre cadeira cativa na nossa TV Mar. Nós vamos sair de um advogado com especialidade para ir para outro, tá certo? Eu tenho o prazer de conversar agora via Skype com Henrique Messias, que ele vai falar a respeito dessa proximidade, né, do pleito em 2022, dia 2 de outubro, ou seja, faltam 6 dias para nós exercermos o nosso papel de cidadão, e é muito comum ver os eleitores se posicionando publicamente sobre suas escolhas. Mas, Henrique, o que é que a lei diz a respeito desse assunto, do comportamento de um empregado no seu ambiente de trabalho sobre suas posições políticas? E aí eu já encaixo um segundo momento. Ele pode ser demitido por expressar sua opinião política no ambiente de trabalho? Bom dia, Henrique. Para você, seja bem-vindo aqui ao TV Mar News. Bom dia, Viderlan. Bom dia aos amigos da TV Mar. Veja bem, Viderlan, nós estamos, né, nas proximidades da eleição. Temos, sim, os ânimos bem acirrados e é muito comum a gente ver nas nossas redes sociais, no nosso dia a dia, discussões relacionadas à eleição, se avizinha, que se aproxima. Então, a pergunta é extremamente pertinente. O empregado ele pode se posicionar enquanto trabalhador no que diz respeito à sua opinião política? Sim, Vitela, ele pode e ele deve se posicionar. Né? Faz parte do exercício democrático. No entanto, Videla, a gente precisa entender que existem limites para isso. As pessoas estão com os ânimos bem acirrados e esse posicionamento político não pode descambar para uma agressividade excessiva, para agressividade no que diz respeito a palavras, a gestos e etc. Então, o empregado pode sim se posicionar politicamente, ele não pode sofrer qualquer represália de seu empregador em relação ao seu posicionamento político. No entanto, ele não deve exceder determinados limites, porque quando ele excede esses limites, a situação deixa de ser uma questão de opinião política e passa a ser uma questão de ofensa a outro empregado, ao seu empregador, e isso sim pode resultar, na verdade, em punições dentro do ambiente de trabalho. Além disso, Videla, o empregador não pode também querer impor ao seu trabalhador, ao seu empregador, a sua opinião política, a sua decisão no que diz respeito qual o melhor candidato. Então, o empregador pode sim se expressar, o empregador deve respeitar essa expressão e não pode impor uma outra alternativa que não aquela
pensada e adotada pelo trabalhador, pelo colaborador empregado. Inclusive, isso é uma questão muito importante, Henrique, o que você traz, porque nas últimas eleições, alguns registros até de denúncia em que o empresário foi convidado a prestar esclarecimentos por estar tentando fazer com que seus funcionários passassem a dar aquele apoio, né? Funcionários de empresas bem-sucedidas que têm 1.400 funcionários, que têm 600 funcionários, isso não é permitido, não é verdade? Não, Videla, nós temos inclusive histórico de condenações na nossa Justiça do Trabalho de empregados que pleitearam a indenização, né, por danos morais em virtude dessa imposição da escolha de um determinado candidato, que é o candidato de preferência do empregador. Então, o empregador não pode fazer isso. O empregador deve respeitar a liberdade daquele empregado, trabalhador de escolha e também a sua liberdade de impressão, sob pena de sofrer, inclusive, esse tipo de punição, sob pena de ter que arcar com uma indenização, por exemplo, por danos morais, se esse trabalhador se sentir ofendido, sentir as suas liberdades ofendidas e buscar a Justiça do Trabalho, desde que ele tenha, claro, uma prova que esse assédio moral aconteceu dentro do ambiente de trabalho. Henrique, é importante também destacar uma outra situação envolvendo esse período eleitoral. Essa ideia permitida de expressão do empregado, ele tem limites, como você bem colocou, mas é possível, nessa expressão, ter uso de adereços também de seu candidato, daquela pessoa que ele pode realmente apoiar ou estar fazendo algum tipo de trabalho fora do ambiente de trabalho, no ambiente de trabalho, como o uso de bonés, bottoms, adereços, no ambiente de trabalho, isso é permitido ou é proibido? Veja só, Edela, vai depender muito do regulamento daquela empresa. As empresas adotam, por exemplo, o uso de fardamento pelos trabalhadores. Esses trabalhadores, na medida em que eles usam adereços, bonés e etc., eles estão descaracterizando aquele fardamento. E aí isso não é possível. Mas não pela expressão política daquele trabalhador, mas pela descaracterização do fardamento, tá, vida? Outras empresas que não exigem esse tipo de farda, né? Pode até considerar equipamento de proteção individual também a farda, tá? O trabalhador pode sim fazer uso do seu adesivo, pode fazer uso do seu boné, desde que essa expressão política respeite, é claro, a opinião política de seus colegas de trabalho, de seu empregador, de seus superiores hierárquicos, etc. Então, não há problema nessa expressão, na opinião política do trabalhador, desde que com consenso e desde que isso não descaracterize, por exemplo, o fardamento da empresa. Isso é muito importante quando se tem a questão destacada pelo Henrique Messias, que traz a ideia de que a parte administrativa da empresa ela tem um papel fundamental. E aí é importante um posicionamento desse administrativo para deixar todos os funcionários cientes do que pode e o que não pode, Henrique. Como é que tem sido essa situação? As empresas têm buscado orientação de especialistas como você para poder também manter a coisa em ordem e um ambiente em extrema harmonia dentro dessa proximidade política em que naturalmente existe uma boa parcela de brasileiros envolvidas, né, nesse processo eleitoral que se aproxima, Henrique? Sim, Viderlan, tenho sido bem consultado, bastante consultado por empresas, exatamente para que as empresas tenham a informação de como proceder nesses casos. A gente lembra que quando a empresa contrata um colaborador, ela firma este colaborador um contrato de trabalho. Mas o contrato de trabalho não é a única regra daquela relação. A empresa pode ter um código de conduta, a empresa pode ter um regulamento interno, desde que isso tudo seja informado para o trabalhador e seja colocado para o trabalhador à disposição. Uma cópia do código, uma cópia do regulamento, e naquele código, naquele regulamento, ela pode amarrar algumas situações no que diz respeito à conduta do trabalhador e possíveis punições, inclusive, Videla. A gente sabe que esses últimos anos a gente tem tido uma politização muito forte da população, o que não é ruim, é bom, mas a gente sabe também que as pessoas têm, em algumas situações, ido além daquilo que ser considerado uma expressão política saudável, uma opinião política saudável, e as pessoas chegam, inclusive, às vias de fato, infelizmente. Então, a empresa deve, como sempre, preservar o meio ambiente de trabalho saudável e seguro para seus trabalhadores. Isso, inclusive, no que diz respeito a evitar excesso de determinados trabalhadores, no que diz respeito às suas opiniões políticas, ao seu posicionamento político. E esse trabalhador que, Viderlan, praticar esse excesso e trouxer um problema para
ambiente de trabalho, ele pode ser punido pela empresa, pode ser punido com advertências, pode ser punido com suspensões e pode ter, inclusive, seu contrato de trabalho rescindido por justa causa. Agora, o funcionário que for demitido por opinião política, Henrique, quais são os caminhos? Ele tem direitos, ele precisa buscar a justiça, é possível também reverter a situação e ele tem que voltar, por exemplo, para esse ambiente de trabalho no qual foi demitido? Qual é realmente o caminho que um funcionário que passar por essa situação precisa percorrer para poder manter o seu emprego? Veja só, Videla, não existe essa possibilidade de reintegração porque não existe estabilidade no ambiente, a não ser que o empregado tenha outras estabilidades, né? Seja empregado distante, um dirigente sindical e etc. Então, a possibilidade de reintegração ela não é comum. No entanto, se fica claro que aquele empregado tem o seu contrato rescindido sem justa causa pela empresa, em virtude de sua opinião política, de seu posicionamento político, isso caracteriza, Vitela, discriminação. Toda e qualquer discriminação deve ser afastada, deve ser combatida no ambiente de trabalho, nas relações de trabalho. Então, este empregado que foi vítima de um ato discriminatório por sua opinião, seu posicionamento político, ele pode buscar uma indenização junto à Justiça do Trabalho, ou buscar o pagamento de um valor em virtude dessa discriminação de que ele foi vítima de sofrer, em virtude de sua opinião política. Henrique, muito obrigado pela sua participação, tá certo? Parabéns aí mais uma vez por tanto conhecimento e por compartilhar uma parte desse conhecimento aqui com os nossos telespectadores, tá certo? Muito obrigado. Eu que agradeço, amigo Videla, estou sempre à disposição. Da mesma forma, um grande abraço. Bom, nós vamos agora a um rápido intervalo. No próximo bloco, o último do programa, é isso? Nós vamos trazer aqui a participação do Arnaldo Ferreira na sequência da programação da sua TV Mar Canal 525, pela NET Claro, pelo portal Gazeta Web. Continue conosco, voltamos já.